Bom dia, querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha nesse momento pelas ondas da Rádio Comunidade FM, pela web rádio Nossa Mãe de Birité e pelas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês e pelas nossas próprias redes sociais. Sou o Padre Frei Inácio José, pároco da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês, Arquidiocese de Belo Horizonte. Seja bem-vindo ao nosso programa Pão da Palavra, no qual nós meditamos a Palavra de Deus proclamada neste domingo, 33º domingo do tempo comum. Meus pensamentos são de paz e não de aflição, diz o Senhor. Vós me invocareis, e hei de escutar-vos, e vos trareis de vosso cativeiro de onde estiverdes. Com esse versículo do livro do profeta Jeremias, a liturgia deste domingo inicia. Uma promessa de que Deus haverá de nos escutar e haverá de nos libertar da situação de cativeiro a qual nós estamos vivendo. A situação de cativeiro a qual a liturgia se refere aqui é o cativeiro da situação do mundo, da condição histórica, pois a liturgia nos aponta para a realidade a qual todos nós somos chamados a viver, que é a realidade da vida eterna. Então, esses últimos dias, esses últimos domingos, a liturgia nos aponta para a segunda vinda de Jesus, que haverá de consumar toda a história, de redimir e salvar toda a história, não só humana, mas como também a história de todo o universo. Para isso, nós vamos ter na primeira leitura um texto do livro de Provérbios, no capítulo 31, que aí seria interessante você tomar a sua Bíblia e ler Provérbios, capítulo 31, versículo 10 a 31, que tece um elogio à mulher trabalhadora, né? O texto vai dizer que com habilidade trabalham as mãos da mulher trabalhadora. Abre as mãos ao necessitado, estende suas mãos ao pobre, né? Então, elogia a mulher trabalhadora. Então, é interessante porque este texto vai estar em paralelo com o Evangelho, que é a parábola dos talentos. Então, a parábola dos talentos, se você tomar lá Mateus, capítulo 25, versículo 14 a 30, se trata da segunda parábola que Jesus conta para exortar as pessoas sobre a vigilância. Não sabemos o dia e a hora quando o Senhor virá pela segunda vez. Então, no domingo passado, com a parábola das virgens prudentes e imprudentes, das virgens sensatas e insensatas, Jesus quis exortar-nos a questão de que nós devemos aguardar e vigiar, pois não sabemos o dia e a hora. Nesta parábola de hoje, Mateus 25, 14 e 30, mostra que nós devemos render, trabalhar, enquanto a segunda vinda não vem. Como foste fiel na administração de tão pouco, vem participar da minha alegria. É a palavra posta na boca do patrão para aquele que rendeu 10, para aquele que rendeu 5. É condenado aquele que rendeu absolutamente nada. Quando se fala aqui de 5 talentos, talento aqui era o dinheiro da época, é a quantidade de dinheiro da época, né? A parábola fala, portanto, de alguém que deixou seu dinheiro com seus empregados e deixou a obrigação de fazê-los render. E aquele que não fez render é censurado e condenado pelo patrão. Ora, o que nós precisamos fazer render, utilizando a metáfora da primeira leitura? Trabalhar é o reino, é a construção do reino, os valores do reino, a prática do Evangelho. Ou seja, enquanto estivermos vivos, nós devemos fazer render os valores do reino, devemos fazer render a palavra de Deus, devemos fazer render a luz, o bem, a fraternidade, a solidariedade. A isso nós somos chamados a viver, a isso nós somos chamados a praticar. É essa a questão. É isso que nós devemos fazer render no nosso mundo, né? Então, enquanto Jesus não vem em glória, nós devemos trabalhar, labutar. Não é à toa que se diz da igreja que está presente no mundo que é a igreja militante, a igreja que milita, a igreja que labuta, a igreja que trabalha, a igreja que colabora com Deus na construção de seu reino na história humana. Então nós não podemos ficar de braços cruzados, temos muito a que fazer. Quando nós olhamos para o nosso mundo, vemos tantas situações que são contrárias ao reino de Deus. Intolerância, violência, preconceito, maldade, né? Então tudo isso é necessário que a gente
se empenhe em lutar contra isso, né? Hoje estamos celebrando um dia que é histórico, ou seja, estamos celebrando o dia que é dia do voto municipal. Então, com o voto responsável, nós estamos colaborando para que o reino de Deus vá se instaurando aos pouquinhos em nossa vida. Quando nós votamos em candidatos que não são corruptos, candidatos que não compraram nosso voto, candidatos que não vão utilizar do cargo público para beneficiar a si mesmos os negócios da própria família, quando nós não reelegemos candidatos que, ao exercerem um cargo público, governaram e votaram projetos contra a população, nós estamos colaborando para que o reino possa acontecer. Então, que você tenha tido o discernimento de escolher bem os candidatos aos quais você vai delegar o governo do seu município e a legislação do seu município pelos próximos 4 anos. Isso é uma forma de fazer o talento render de uma forma muito bonita. Fazer com que o reino cresça. Então, talento aqui no texto literalmente significa dinheiro, mas espiritualmente significa o reino, que é o grande dom que Deus depositou em nossas mãos para que nós pudéssemos fazê-lo crescer e desenvolver até que Jesus volte glorioso e estabeleça o ponto final em toda essa história. Já a segunda leitura vai nos dizer que esse dia no qual o Senhor virá, esse dia não nos pode surpreender como um ladrão. E por isso, Paulo vai dizer que nós devemos estar vigilantes e sóbrios, atentos, né? Atentos. Então é interessante que nessa segunda leitura, Paulo está falando para a sua igreja, para a sua época, que estava fortemente tentada a acreditar na política da Pax Romana. Por isso que ele vai dizer, quando as pessoas disserem paz e segurança, então de repente sobrevirá a destruição, como as dores de parto sobre a mulher grávida. Então, Paulo tinha expectativa da vinda iminente de Jesus na sua época, coisa que não aconteceu. Estamos há 2020 anos aguardando esta vinda gloriosa de Cristo. Então, muitos de nós podem até desanimar, achar que ele não vem mais, mas ele vem, virá um dia. Quando não sabemos. Por isso, precisamos estar vigilantes, para que esse dia não nos surpreenda. E a melhor maneira de estarmos vigilantes é estarmos trabalhando na construção do reino, praticando o evangelho, praticando o amor, a santidade, a sobriedade, a verdade, com o nosso testemunho de vida, lutando contra aquilo que é contrário justamente ao evangelho, ao amor, à caridade, aquilo que Jesus nos ensinou. E desta forma seremos como esta mulher da primeira leitura, esta mulher trabalhadora, responsável, temente a Deus. Pensamos, portanto, a Jesus nesse dia, nesse 33º domingo do tempo comum, que conceda a todos nós esta graça de estarmos numa espera ativa. Ou seja, o cristão espera a vinda de Jesus? Espera, mas espera de que forma? Ativamente, atuando, colaborando para que este reino quanto antes se manifeste entre nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém. O nosso muito obrigado à Rádio Comunidade FM, à Web Rádio Nossa Mãe, que nos cede esse espaço para pregarmos a Palavra de Deus. Muito obrigado a você que também nos acompanha pelas nossas redes sociais e pelas redes sociais da Paróquia de Nossa Senhora das Mercês. Até o próximo programa, o Pão da Palavra, se Deus quiser. Tchau, tchau.